É o Salmo de número 7. Nós queremos avisar aos irmãos, né? Ontem nós tivemos uma boa notícia, conforme nós anunciamos aqui aos irmãos no culto de oração, né? E nós até oramos em favor do pastor Joaquim Gonçalves Silva, né? E ontem nós tivemos uma notícia boa, né? Ele fez o procedimento cirúrgico, conforme eu anunciei, né? E ele está passando bem, está em recuperação, né? Deus realmente ouve as nossas orações, né? Ele já está com 78 ou 79 anos, não sei, não tenho muita certeza. Vai completar agora mais um ano de vida em abril. Então não foi ainda dessa vez que nós ficamos sem ele, né? Não foi, né? A gente fica preocupado com isso, porque fator idade, né? E os problemas que vão surgindo, né? E Deus poupou a vida dele ainda. E então nós ainda temos a alegria em nossos corações de anunciar isso, né? Ontem a minha esposa conversou com a esposa dele, a irmã Janaína, né, por telefone, e ela deu para nós essa notícia. Para nós foi muito boa, porque nós não tínhamos tido nenhuma notícia ainda. Então ele está bem, está passando bem, né? Foi muito boa o procedimento cirúrgico que ele passou por ela, o cateterismo, né? Está passando bem, está somente de recuperação, né? Então continuemos a orar por ele, porque ele necessita das nossas orações, né? Também ontem nós tivemos uma viagem boa, né? Producente, conforme nós havíamos avisado desde o culto de quarta-feira, né? Culto que tivemos ali na casa do irmão Gilmar, né? Conforme aconteceu. Fomos a Araioses ontem, encontrar com os irmãos ali que nós não conhecíamos, né? Mas que havia pedido, solicitado a nossa ida ali. Tivemos ali um bom tempo, desde 1h da tarde até 5h da tarde, mais ou menos, né? E culminou exatamente no batismo deles, né? Então o irmão Davidson e a sua esposa, a irmã Bruna, foram batizados ontem ali, em nome de Jesus Cristo, né? Depois que o irmão Fred fizer todo o serviço que tem que ser feito nas filmagens que foram feitas lá, nós iremos passar para os irmãos aqui para vocês verem como foi então o acontecimento ali ontem em Araioses, né? Então nós já temos ali um casal de irmãos que mora ali naquela cidade, né? Estão morando ali, moravam em São Paulo. O irmão Davidson é filho de Araioses, a esposa dele é cearense de Fortaleza, são casados, né? São marido e mulher, têm 2 criancinhas, 2 meninos, né? E eles então começaram a conhecer a mensagem lá em São Paulo, vieram para cá, chegaram em Araioses, não tinha mensagem, começaram a ir numa Assembleia de Deus lá, mas não deu certo, né? É como o irmão Bruno mostra, águia não dá certo em galinheiro, né? Não tem jeito, né? E aí, segundo o testemunho deles, eles estiveram ali com eles, tentaram se encaixar, mas tinham um conhecimento da mensagem superficialmente, conheciam algumas coisas, batismo em nome de Jesus Cristo. Quando falou para o pastor deles até quis remendar um batismo para eles ficar lá, mas não teve jeito, né? Quis remendar um batismo, né? Quis remendar até um batismo para eles ficar lá, né? Não, assim nós não queremos não, pastor, nós queremos a coisa certa, queremos a verdade, né? Foi um tempo muito bom, né? Então eles estão lá, foram batizados em nome de Jesus Cristo, e agora a gente vai ter que ir lá assistir eles, né? De vez em quando, de quando em quando, de tempo em tempo, nós iremos lá continuar assistindo eles e dando assistência para eles ali, né? Eles são novos convertidos, né? A vantagem deles é que começaram a se converter na mensagem, né? Com o conhecimento da mensagem. E então Deus trabalhou. E ontem todas as perguntas que eles tinham para fazer, eles fizeram, nós respondemos, né? O irmão Fred só que não dá conta de responder as perguntas direitinho, não acha nem o versículo da Bíblia, né? E o irmão Samuel não fala nada, fica só calado, né? Nós estivemos lá, mas foi tudo muito bom, né? A gente conseguiu
dar a resposta, ou as respostas às perguntas que eles tinham, né? E no final o irmão deles ficou preocupado: eu quero batizar, eu quero batizar. Eu tentei empurrar o batismo desse para frente, né? Eu falei: eu vou ver o que vai ser isso aqui. Aí eu peguei e fiz daquele jeito. Não, vocês é que sabem. Se vocês quiserem batizar hoje, tudo bem. Se quiser deixar para semana que vem, para outro dia, né? Para mim ver o que ia acontecer, né? Mas não teve jeito não, né? Eles queriam mesmo batizar, principalmente o esposo dela, o irmão Davidson, né? E aí acabou que ela também já estava decidida, né? Ela estava decidida porque ela mandou para mim uma mensagem no celular e ela já falou: e nós queremos nos batizar, né? Então ela também estava decidida, a irmã Bruna, né? E acabou que então nós fomos lá no riozinho, né? Um riozinho muito bom, né? E lá nós efetuamos o batismo. Foi tudo filmado, né? Agora só o irmão Fredson fazer o trabalho de edição e depois, numa hora apropriada, nós vamos passar para os irmãos ali. Então vocês têm lá um casal de irmãos lá em Araiose. Vocês têm irmãos lá também, né? Nós temos irmãos lá, né? E de vez em quando vamos lá fazer o culto e aí na nossa ida a gente pode levar, né? Quem quiser ir, variar, né? Um culto vai um irmão, uma irmã, digamos assim, e no outro culto a gente leva outro, né? E assim por diante. O irmão Fred tem um caial velho, mas não pode viajar, né? Então poderia ser 2 carros para levar mais gente, né? Então nós vamos crer que Deus irá abençoar. E quem sabe, né? Se ali não está abrindo uma porta para outras pessoas que porventura, outros eleitos que porventura Deus tenha ali, né? Amém? Então foi muito bom. Deus nos abençoou grandissimamente. E nós voltamos ontem à tarde ainda, né? Porque o nosso propósito era de voltar por causa da nossa escola hoje, né? Então nós agora iremos ficar em pé e vamos ler o Salmo, né? É o Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Número 7. Eu leio o Salmo, ou um verso, quero dizer, os irmãos o outro, conforme os irmãos já sabem. Até terminarmos o Salmo e o último verso nós lemos juntos. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Para que ele nunca arrebate a minha alma como um leão despedaçando sequer ali. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, Se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me opunha sem causa. todo mundo tem que ler, ué. Por que uns leem e outros não leem? Hã? Todo mundo lê pausadamente, aí todo mundo pode ler junto, né? Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalte-te por causa do teu espírito e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, pausadamente é mais fácil, né? Todo mundo pode ler, né? Você vai ler a Bíblia, tem que ler ela pausadamente, com calma, né? Se você for ler assim, ó, levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa. Não é assim, né? Isso que eu disse pausadamente, né? Agora eu vou ler o 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração.
Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus tirará a sua espada. Já tem armado o seu ar e está encarenhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Esse está de perversidade, concedeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Todos nós, agora o último. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Assentai-vos, talvez assentai. É o que o profeta irmão Branham nos ensina, né? Com relação a ler a Bíblia e a ler a mensagem. O irmão Branham nos ensina que nós não podemos ler ela como se lê um jornal, né? Como se lê um jornal. Se a lê como lendo realmente uma escritura que vai te ajudar e que vai te ensinar em alguma coisa, né? Isso não pode ser lido assim de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Você tem que ler pausadamente, para que haja uma compreensão maior naquilo que você está lendo, né? Há algumas partes, né? Existem algumas partes na Bíblia que é difícil, e às vezes você lê e entender, mas o entendimento que nós obtemos da Bíblia, da palavra, na mensagem de irmão Branham, não é um entendimento natural, é um entendimento espiritual, né? Um entendimento que é determinado por uma revelação que nós temos, né? Porque o profeta irmão Branham, ele pregou várias mensagens, né? Nós temos mais ou menos em torno de umas 300 mensagens, né, do irmão Branham, traduzidas, né? Até onde nós sabemos, ele pregou mais de 1000 sermões, né? Eu não sei precisar quantos, mas é mais de 1000 sermões, né? E nós ainda não temos, parece-me que nem a metade desses sermões, né? Talvez, se Deus não vier levar a noiva, se o rapto, né? Dizendo assim, se o rapto não acontecer, talvez nós nem ouviremos todos os sermões e nem conheceremos todas as mensagens pregadas pelo profeta irmão Branham, né? Mas pelo menos as mensagens que nós temos, elas, o conteúdo delas é suficiente para que nós estejamos preparados e prontos para o arrebatamento. Eu tenho aqui nas minhas mãos nessa manhã uma mensagem pregada pelo irmão Branham, né? É uma das últimas mensagens que ele pregou. Ela chama Casamento e Divórcio. É uma mensagem super importante para todos nós. É uma mensagem que todas as famílias deveriam ter. E cada um de vocês deveriam ler. O esposo deveria ler, a esposa deveria ler, os filhos que já sabem ler, as meninas, né? E aqui na mensagem em Casamento e Divórcio, o irmão Branham fala sobre tudo, né? Com
conselhos que instruem de uma forma fundamental todos nós, né? As famílias constituídas e as famílias que vão serem constituídas. No caso, então, as moças devem ler, as meninas, adolescentes, os meninos, né? Cada família deve ter uma mensagem dessa, para vocês poderem ler e conhecer acerca, a respeito deste assunto chamado casamento e divórcio, que é um assunto da hora, que é um assunto do momento que nós vivemos, né? São coisas profundíssimas e de grande importância para você não fazer nada errado. Para você não fazer nada errado. Para um moço, uma moça começarem a ter um comprometimento, um namoro, né? De uma forma que não seja correta e daqui a pouco ter problemas, né? Por isso que cada família deve ter a mensagem, para você começar a coisa correta, né? Fazer a coisa correta. Aí alguém poderia perguntar: pastor, então agora nós não conhecíamos antes a mensagem de irmão Branham e tal. Não quer dizer que se aconteceu algo que não foi certo, ou que não era correto, não quer dizer que no meio do caminho você vai ter que desfazer do que foi feito para começar de novo, porque não se trata disso, né? Tem gente que pensa que, né? Ontem mesmo na palavra que estávamos tendo lá com os irmãos, o próprio irmão me fez uma pergunta, né? Mas ele queria me fazer uma pergunta, mas não sabia como fazer a pergunta, né? E do jeito que ele fez a pergunta, soou um pouco estranho, né? Mas depois então ele colocou as palavras de uma maneira que eu pude entender o que ele queria saber, né? Em relação a casamento e divórcio. Aí eu tive que responder para ele alguma coisa que realmente pudesse satisfazê-lo, né? Porque hoje você sabe, hoje no mundo está assim, tem divórcio, né? Tem divórcio. A coisa melhor que aconteceu no mundo foi divórcio, né? Aí começa ali um relacionamento, casa-se. Quando casa, né? Quando se casam, né? Porque casamento, quando a gente fala de casamento, você tem que saber, né? Como o profeta irmão Branham disse, o casamento pertence à casa de Deus. Um casal de jovens na igreja não vai casar lá no civil e ficar sem casar na igreja, porque o irmão Branham diz que para ser legal e válido tem que ser na casa de Deus. Faz lá no cartório, casamento civil, casamento que é chamado casamento civil, né? E depois então vem a igreja, né? A igreja recebe as bênçãos de Deus para isso, né? Agora, há casais que infelizmente, mesmo estando na mensagem, se privam, né? Se privam desse privilégio de poderem casar-se na igreja. Existem casos, há casos, né? Agora, não é porque não sabiam, muitas vezes não é porque não sabiam, não é porque não conheciam, não é porque não conheciam, mas talvez porque não tiveram interesse de conhecer a coisa da maneira certa, da maneira correta, né? Como, por exemplo, namoro, né? Namoro na mensagem, porque quando fala namoro no mundo hoje, você sabe, já é abraçando, beijando, agarrando, essa coisa toda, né? Aí não é namoro, aí já é fornicação, é chamado de fornicação. Então na mensagem, um casal de jovens que estão começando a se namorar, eles têm que saber que não é da maneira que existisse no mundo, né? Que essa coisa é feita no mundo, né? Porque casamento é em 3 etapas, é namoro, noivado e casamento, é 3 etapas. Você vai ver que tudo é completo em 3, porque 3 é um número completo. Namoro, mas que tipo de namoro? Aí vem a questão, né? Se o namoro não for um namoro correto, depois se noivam, né? Esse noivado é um compromisso mais sério, é quando põe a aliança no dedo direito, né? Fazem um compromisso real, verdadeiro, um compromisso oficial, né? Põe o dedo, a aliança nos dedos
direito, né? Para depois, então, em uma data posterior, casarem-se, né? Aí é quando, então, estão realmente completos, aptos para poderem consumar o que é o ápice do casamento e irem viver juntos. Aí hoje já está vivendo junto antes de noivar. Antes de noivar estão vivendo juntos, né? Já passou, mas isso era no mundo. Quisera Deus que fosse, né? Quisera Deus que fosse, né? Só lá no mundo, né? Infelizmente, os jovens muitas vezes não querem ouvir nós, os mais velhos, né? E aí é onde então pedra na cabeça, né? Gala aqui, gala aqui, gala ali. Por quê? Porque não ouviu, né? Não ouviu os mais velhos, os mais experientes, né? Não ouviu o pastor, às vezes não ouviu nem o pai, nem a mãe, né? Às vezes deixou de ouvir até o pai e a mãe, né? Aí depois que tem um galo aqui, outro aqui, pastor. Aí o primeiro é o pastor. Aí o pastor tem que... Um galo aqui, outro galo aqui, outro galo aqui. Aí o pastor, né? Antes não era pastor, nem queria saber de pastor, né? Nem queria saber de pastor no caso, né? Não é desse jeito, não. Mas depois que os galos estão aqui, ó, aí é pastor. Aí vai lá no escritório, o coitado do pastor tem que resolver o problema. Se vira, rapaz. Foi você que arranjou o seu problema, agora resolva, né? Mas o pastor não faz isso, não. De toda forma, ele vai tentar ajudar, né? Ele vai tentar conciliar a coisa e estudar o assunto à luz do que é casamento e divórcio, né? Do que é casamento e divórcio, para depois você realmente obter, então, uma satisfação do seu coração em relação a um incidente desse que aconteceu na sua vida, né? Então, casamento e divórcio precisa ser uma mensagem realmente lida, né? Vocês aí precisam, os jovens precisam, né, conhecer isso antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer atitude em relação a isso, né? Além daquela instrução que a gente passa, né, para todos aqueles que vão se casarem, né? Como eu então tive que responder para o irmão ontem, né? Não, eu disse para ele, olha, irmão, não há nenhuma escritura na Bíblia que diga, não há nenhuma escritura na Bíblia que diga que uma mulher pode divorciar do seu marido e casar de novo. Não tem nenhuma. Na Bíblia não existe nenhuma. Agora é claro que tem para o homem. Tem para o homem. Ah, mas por que tem para o homem e não tem para a mulher? Vai discutir com Deus. Aí você tem que discutir com Deus. Eu não posso nem te dizer por quê. É Deus que estabeleceu isso dessa forma e acabou, né? É muito fácil, né? A gente fica surpreendido, né? Um irmão recentemente disse para mim isso: pastor, eu cheguei de viagem em casa, dá mensagem. Eu cheguei de viagem, tinha ido numa viagem a Goiânia. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher nem me tinha visto ainda direito. Quando ela viu que eu havia tomado banho, que eu iria sair para resolver uma outra coisa, ela disse: eu preciso de falar com você. Ele disse assim: tem que ser agora? Tem que ser agora. Ela não quis nem deixar para depois. Ele disse: pois não, o que é? Eu quero meu divórcio. Simplesmente isso. Falou para ele assim. Agora, quem está tendo prejuízo naquilo, ela ou ele? É claro que o prejuízo é de ambos, né? Mas qual é o prejuízo maior? É ela. Que a mensagem, porque ela está fazendo uma coisa que a mensagem diz que ela não pode. A Bíblia diz que, sob hipótese nenhuma, uma mulher pode repudiar o seu marido. Mas a Bíblia diz, está aqui, casamento e divórcio. Eu estou citando coisa daqui. Mas a Bíblia diz que o homem pode. Se a mulher cortar o cabelo, ele pode divorciar dela. Mambrão diz que pode. Ele só não pode casar de novo, né? Que tem que ser entendido essas coisas. Mas ele pode, se ela cortar o cabelo. Mambrana disse que ele pode divorciar-se dela. Agora, por que o Mambrana falou que ele pode e ao mesmo tempo ele não pode casar? Porque o Mambrana disse que esse ato de cortar o cabelo é um sinal de que ela é infiel.
Talvez ela não cometeu nenhum ato, um ato desonroso ainda. Mas se Deus não tiver misericórdia e aquela mulher não se libertar daquele espírito, amanhã ela vai fazer. Por isso que o Mamãe diz que ele pode divorciar-se dela. E até que seja consumado o fato e ela então cometa um ato desonroso, ele tem que ficar solteiro. É assim que a Bíblia ensina, é assim que o Mamãe ensina. Então, por isso que casamento e divórcio deve ser considerado como uma coisa primordial. O irmão Bruno diz aqui assim, ó, eu vou ler nela alguma coisa. Agora observem, após a queda, Jesus disse, Deus no princípio fez um de cada espécie, mas agora após a queda, uma coisa foi Deus fazer o homem antes da queda, como ele fez ele no princípio, macho e fêmea. Mas agora após a queda, aí a coisa mudou. Agora iremos além disto. O pacto era de igualdade. Irmão, você quer ver como o mundo está virado de cabeça para baixo? Antes da queda, o pacto era de igualdade. O que o Mamãe fala aqui, ó. Era de igualdade. Ela governava com ele. Aqui o Mamãe vai dizer aqui, ó. Eu estou lendo só essa partezinha aqui para vocês verem quão importante é conhecer essa mensagem. Porque aí se você não tem interesse de conhecer essa mensagem, como é que amanhã você vai ser ajudado em alguma situação difícil que você encontrar, mesmo tendo conhecimento da mensagem? A coisa é completa. É complexa, quero dizer. A coisa é complexa. Mas agora, após a queda, há um outro pacto. Agora, ela não mais era governadora com ele. Agora um deveria ter um pacto separado. Agora vamos ver se isto é certo. Vamos tomar Gênesis 3 e descobrir se isto é certo agora, enquanto prosseguimos aqui. Porque queremos ser positivos quanto a estas coisas que são ensinadas e mostradas, que sejam exatamente a verdade, para que, talvez justo aqui, tenhamos um tempinho, porque não estamos muito longe do fim agora, para chegarmos à parte de encerramento do assunto, para mostrar o porquê e a razão, para mostrar, olha o que diz aqui, ó. Para mostrar o porquê e a razão sobre divórcios e assim por diante. Vejam só. Para mostrar a razão, o porquê e a razão sobre divórcios e assim por diante. Aí se você vai, é claro, ouvir um lado, aquela pessoa está cheia de razão. Se você ouvir o outro lado, também está cheio de razão. Sempre nisso aqui opera a razão. Por isso é que não pode ser assim, né? Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa maneira. Aí você vai à Bíblia em relação a essas coisas, né? Agora em Gênesis capítulo 3, começaremos agora com o capítulo 3 e verso 16. Vamos começar no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: agora ele vai amaldiçoá-la. Porquanto fizesses isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
promessa vindo através da mulher, o Messias para redimir. Então é aqui no Gênesis, nessa escritura, que se encontra a primeira promessa da vinda do Messias para redimir. E a mulher, agora vai dizer a mulher, e a mulher disse, agora aí está o pacto com a serpente, pois eles estavam todos antes no princípio, ou antes do princípio. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha aí o pacto. Aí o pacto agora já é diferente. Ela já não era uma governadora com ele. Agora ele já não mais co-igual. Diz o irmão Brano aqui, ó. Não mais co-igual, jamais juntos. Agora ela se virou e se tornou a dominadora. Aí o irmão Brano está falando da era que vivemos. Agora, no entanto, ela se virou e tornou a dominadora. Uma mulher nunca foi feita para dominar. Por isso que nenhum de nós voltamos nessa mulher que está aí, ó. Porque ela não foi feita para isso. Pode gente bater palma o tanto que quiser, mas aquilo ali não é lugar para ela. Para começar, você vai ver que ela não tem muito espírito de mulher, tem mais espírito de homem. É espírito cruzado. A mulher não foi feita para isso. Eu não sei como é que gente da mensagem ainda tem coragem de voltar nisso. Uma coisa dessa. Deixar de voltar. Mas o homem não presta. Mas eu prefiro ainda dar a volta para um homem do que dar para uma coisa dessa aí. Entendeu? Agora o povo vai chiar. Já está começando a chiar. Continua a bater palma. Continua a bater palma. Mas aqui diz para ela, ele te dominará. Fez dele o quê? Um governante sobre ela. Agora é claro, quando fala nisso aqui, aí nós os homens enchemos o peito. Nós enchemos o peito, né? Nós os homens enchemos o peito, porque, né? Mas você tem uma esposa para quê? Para pisar nela? Para maltratar ela? Para ferir os sentimentos dela? Não é isso. Não é assim. Como o irmão Brana disse na era da igreja de Tiatira, nenhum verdadeiro homem fará da sua esposa um capacho para ficar pisando. Não é bem assim. É claro que tudo depende das condições, da situação, diálogo e conversa e assim por diante, para procurar ter um entendimento. Mas infelizmente na era de Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo, ela se tornou a dominadora. Por isso não é de se estranhar que tenhamos isso aí na presidência. Entendeu? É porque é o espírito da era. E infelizmente não tem mais homem, né? Eles estão virando tudo, sei lá o quê, né? E aí então as mulheres têm que tomar a frente. Aí tem a mulher pregadora, mulher pastora, mulher bispa, né? Tem até apóstola agora, né? Mulher apóstola, né? Os homens perderam o punho, né? Perderam esse espírito que Deus colocou para eles depois que o pacto foi mudado, né? Depois da queda. Então são essas coisas que nós não podemos deixar de ver na mensagem do profeta e que são de grande importância para as nossas vidas. Então o pacto foi mudado, a coisa foi colocada em um campo diferente depois que houve a queda. Mas o mundo está virado de cabeça para baixo. O mundo vai ser explodido um destes dias. O mundo será explodido um destes dias. As pessoas deveriam estar conscientes disto. A condição pecaminosa na qual o mundo
está vivendo, vai trazer uma explosão atômica e acabará com tudo isso. Mas a sua noiva, os privilegiados, sim. Os privilegiados, sim. Os privilegiados, sim. Só aqueles que haverão de se salvar. Os eleitos e predestinados. É a Bíblia quem diz. Agora discuta com Deus quem quiser. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia. Deus não é um boneco que está nas mãos dos homens para os homens pensarem que pode fazer de Deus o que eles querem. Como eles têm feito com a palavra de Deus o que eles querem fazer. Não é bem assim. Mas a palavra de Deus continua, todavia continua sendo a palavra de Deus. Deste Deus que não muda. Deste Deus que sabe de tudo. Deste Deus que conhece todas as coisas. Mas aqui diz assim: e a Adão, Deus disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porquanto dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora ele teria que trabalhar, tem que trabalhar duro agora. Suor, tem que lutar, tem que batalhar. Mas o mundo hoje está diferente, hoje as mulheres estão tudo na frente, né? Quando você vê aqui uma mulher falando que ela se tornou dominadora, não precisa ir muito longe. Você vai nas faculdades hoje, onde as pessoas adquirem uma formação em alguma coisa, está mais cheio de mulheres do que de homens. Elas estão tomando realmente a frente, a cabeça. O espírito da era em que elas querem ser dominadoras, elas querem mandar. Espírito mesmo de mandar. Agora, é claro, você tem que saber de uma coisa: se você é uma mulher, e você é uma esposa, e tem um lar, e tem filhos, e você pode se manter na sua posição ali, como uma mulher que não se sente humilhada por ter um homem que te domina, que te governa, que te orienta, que te dirige, Você deveria ser agradecido a Deus por isso, porque este é um bom espírito. Poder ser simplesmente uma dona de casa e simplesmente cuidar das coisas de sua casa, na sua posição, como o Mombrana fala que ela tem a sua posição como a rainha do lar. Ela é a rainha do lar. Ele é o rei ali no lar, ele é o cabeça, ele é o dominador, porque é ele que trabalha, porque é ele que sua, entende? Porque é ele que dá duro para poder trazer o sustento na casa, pôr a comida dentro de casa e coisas dessa natureza. É ele quem faz isso. Mas desde que a mulher se torna aquela que faz isso, então ele já não manda mais. Ele já saiu do lugar dele. Essa é a dura realidade da hora que vivemos. Na mensagem do profeta de Deus, irmão Brana, é outra mensagem que todos os jovens deveriam ler antes de se casarem. Chama-se Escolhendo uma Noiva. Chama-se Escolhendo uma Noiva. Naquela mensagem lá, o irmão Brana fala coisas que são de grande importância para os jovens, né? Em relação a isso, aquilo que você deve realmente escolher. Que tipo de escolha você vai fazer e assim por diante. Dentro da mensagem Escolhendo uma Noiva. Outra mensagem que vocês deveriam realmente ler com muito cuidado, com muito zelo, né?
para que você não tropece em nada, para que você não venha a ter dissabores amanhã, entende? Mas o irmão Branham nessa mensagem diz que hoje, quando o moço vai escolher, a escolha que ele faz é se tem um corpo muito bem formado, se ela tem um par de belos olhos, vai por isso, né? Ao invés de escolher aquilo que é o real, que é o verdadeiro, escolher caráter. O que o irmão Branham quer dizer com isso nessa mensagem? Que eles escolhem a beleza ao invés de escolher caráter. Eu já ouvi comentários sobre isso, e até brincadeiras, né? E até gracejos dizendo, pastor, mas o senhor sabe, né? Um pouquinho também de beleza ajuda, né? Ajuda. Só que tem uma coisa, você tem que saber de uma coisa, que aquela beleza vai acabar. Se você escolheu só pela beleza, aquele casamento só vai durar enquanto a beleza existir. A hora que a beleza acabar, acabou o casamento. Agora, se você em verdade fez uma escolha por aquilo que é o fundamental, que é caráter dele e caráter dela, aquilo nunca vai acabar, se realmente foi uma escolha genuína e verdadeira. Amém? A minha pregação não é essa, só queria alertar. Só queria dar uma alerta em relação a isso. Mas tem uma coisa aqui que eu tenho que ler aí. 2 pactos. Agora, aquilo determina o princípio do que Jesus disse. Mas no princípio não foi assim. Nós temos um outro pacto agora. Notem, é um outro pacto. Agora existe um pacto para o produto secundário. Notem, a queda trouxe dificuldade, morte para cada criatura da criação, fazendo uma diferença em toda a natureza. E aí por diante o irmão Branham continua a falar sobre o assunto. Agora, recentemente eu pregava, né? Estava pregando num casamento. Eu nem sabia que eu ia pregar no casamento lá da irmã, lá no estado do Tocantins. Estava falando sobre a criança que nasce. Eu acho que foi lá que eu falei sobre isso. Você vê, a coisa é tão dolorosa, né? É tão dolorosa que a criança já nasce chorando, né? Você já viu alguma criança nascendo e a criança já nasce rindo? Nasce rindo? Não nasce rindo. É porque a coisa é séria mesmo. É porque a coisa não é fácil, não. O primeiro sinal de que uma criança realmente está viva é choro. Já nasce chorando. Aí daqui a pouco passa o dia, começa a ter dor de barriga, e dor de ouvido, e dor disso, e dor daquilo. Uma criança nasce nessas condições. Porque o resultado da queda no Éden trouxe esse tipo de vida que é cheio de problemas. Cheio de problemas. Problemas. Depois que passa essa fase, aí vem outros problemas. E é como vocês já ouviram, e é como nós temos ouvido pregações falarem a respeito disso. E você vê que quando essa criança toma uma certa idade, que ela começa a crescer, para ela fazer o errado, ninguém precisa de ensinar. Para ela fazer coisa errada, ninguém precisa de ensinar. Já está nela fazer errado, mas para fazer o certo, você tem que estar puxando. Menino, não faz isso não. Menina, não faz isso não. É desse jeito. É o mundo no qual vivemos. É o mundo depois da queda. É o mundo do pecado. É o mundo da intolerância, das coisas ruins, das coisas más, dos problemas, né? E aí a criança entra na escola, né? E se ela teve uma formação numa casa onde ele foi criado com princípios, né? Que cada casa, cada família, cada pai, cada mãe estabelece no seu lar os princípios, né? Não existem regras para você ter um lar com princípios, né? Mas você vai ensinar aqueles filhos a honrar a Deus, a crer que existe um Deus. Por isso você faz os seus cultos domésticos todos os dias na sua casa, para os seus filhos crescerem nessa atmosfera da Bíblia, da Palavra de Deus, crendo que é um Deus, ensinando ele a fazer orações. É princípios. Você vai colocando uma família em princípios. Aí você vai, depois de ensinar ele a crer em Deus e a honrar a Deus, você vai ensinar essas crianças a respeitarem os mais velhos, crescendo ali
respeitando os mais velhos, os mais idosos. E uma das coisas que é primordial para uma criança que está em crescimento, aprender a respeitar mais velhos, sabe o que é? É você ensinar ela a dar a bênção para os mais velhos. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Porque aquilo, na verdade, impõe o respeito, né? Há algum tempo atrás eu tinha na igreja minha umas irmãs que se casaram depois, se tornaram mães de família, né? Hoje já são vovós. Mas quando eu cheguei lá, elas chegavam em mim e elas estavam se tornando umas moças muito bonitas, né? Aí, tudo quanto era homem que elas encontravam, elas chegavam e diziam benção. Se algum homem daquele tivesse pensando em alguma coisa errada com a menina daquela, porque ela era bonita, né? Um rosto bonito, um corpo atraente e tal, né? Que a tentação vem, você pensa que não. E aquela moça, aquela menina chegava ali, depois de moça já, adolescente moça, chegava naquele indivíduo que estava pensando em alguma coisa com ela, chegava e pedisse benção, ele ia pensar 2 vezes. Puxa vida, ela pediu para mim benção? O que eu estou pensando na minha vida? Aqui não impõe respeito, entendeu? Impõe um determinado limite de respeito. Então, se você cria a sua família dentro de um princípio assim, de um princípio cristão no seu lar, você tem muito mais chance de amanhã ter um lar feliz, com filhos cristãos, com filhas cristãs, do que não ter. Então, como às vezes nós ouvimos o pastor falar a respeito de lar criados com princípios, é assim, né? Agora, aquele lá que o pai, por qualquer coisa, está xingando qualquer tipo de nome, né? Eu não vou dizer, né? Xinga. Filho lá, né? Aquela criança vai crescer aprendendo aquilo. Do mesmo jeito. Qualquer coisinha está falando coisas, né? Que não devia, nomes xingando as pessoas, né? Eu tinha um irmão numa igreja minha que ele, vendo coisas erradas, mas ele xingava as pessoas de sem vergonha. Mas isso não está certo, velho. Mesmo as pessoas, mesmo eles são daquele espírito que querer a coisa certa, né? Porque às vezes nós somos levados, eu quero a coisa certa, mas aquele é o sem vergonha. Não se faz isso. Chamar as pessoas de sem vergonha, né? Porque elas não fazem nada certo, mas elas não conhecem outra coisa. Mas não é porque elas não conhecem outra coisa e fazem essas coisas que são de pessoas que não têm vergonha, não é por isso que eu vou ficar xingando elas de sem vergonha, chamando as pessoas de sem vergonha, não é por isso que vou sair por aí dizendo todo mundo é sem vergonha. Não, você não faz isso. Você se mantém quieto, calado, né? Procedendo-se como um cristão, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto e aquilo que agrada a Deus. Você tem muito mais chance de amanhã, no futuro, ter um lar, ter uma casa cheia de filhos que realmente aprenderam a respeitar a Deus, a crer em Deus, sabem que é um Deus. Se amanhã algum deles tomar um caminho diferente, mas ele nunca vai se esquecer que ele foi criado num lar, numa casa onde se cria em Deus, onde foi ensinado ele a acreditar que existe um Deus, a orar e a ler a palavra. Ele nunca vai se esquecer. Pode ir onde for. Davi falou a respeito disso. Ele disse a respeito disso: fui moço e agora já sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele falou isso. E ele também falou: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de ele crescer, nunca se desviará dele. Você vai saber que isso é verdade. Então são princípios, são essas coisas que nós aprendemos na mensagem do profeta, em várias mensagens do profeta, nessa mensagem casamento e divórcio, casamento, escolhendo uma noiva e assim por diante, né? E tem essa mensagem do profeta, mensagem sobre casamento e divórcio, sobre casamento pregado pelo pastor aqui, uma série de mensagens chamada casamento compartilhado, que muita coisa você aprende se você ouve aquilo, se você entende, você aprende muita coisa com aquilo, e Deus te abençoa de uma forma especial, né? Então eu só queria trazer isso nessa manhã como uma advertência, né? Uma advertência, uma alerta para nós, né?
porque nós estamos vivendo numa hora onde mais do que nunca nós precisamos